A mensagem da Bíblia ela tem que ser levada de forma clara, não dá para fazer rodeios, não dá para transformar em coisa mais bonito, não dá para fazer de um modo que vá agradar as pessoas, porque o objetivo não é esse, o objetivo não é agradar, o objetivo é informar, e informar num nível que a clareza de compreensão do que se prega ele fique no melhor estágio possível. Então não tem como fazer uma coisa mais ou menos. Um exemplo, né? Se Noé, construindo uma arca, começasse a dizer assim, olha, basta você ter um guarda-chuva, o que ia ocorrer? Ou se ele, construindo uma arca, dissesse de repente, olha, tudo bem, no dia lá você pode ter uma canoa. Não ia dar certo. Ele ia estar agindo contrário àquilo que realmente foi instruído e contrário também aos interesses das pessoas, porque certamente ele iria sacrificá-las, ele passaria a ser daquele que promove o aviso e que talvez seria o libertador por meio se a pessoa acatasse a ordem, ele seria na verdade o executor das pessoas por torná-las mais ou menos instruído. Então não dá para fazer isso. Essa coisa, por exemplo, que existe nas religiões, né, de dizerem assim, viu? Se você for sincero, isso basta. Você pode alcançar a salvação em qualquer lugar. Jamais, nunca, nunca, Jesus Cristo, né, o líder da igreja, o agente da salvação, o nosso Pai eterno, por ter resgatado aquilo que Adão perdeu no paraíso, resgatou a base do proceder fiel dele, alguém assim, com todas as credenciais para ser uma liderança do melhor modelo que se tem, ele jamais diria alguma coisa mais ou menos para você ou para mim. Ele diria exatamente o que é. E Jesus nunca concordou com essa ideia de, eu posso estar na determinada religião isso ou religião aquilo e de repente obter a salvação. Não! Quer ver um exemplo? O povo judeu ou a descendência de Abraão, eles foram um povo privilegiados na questão de adoração, porque Deus, não por serem especiais, nada disso, eles não eram nada melhores do que os outros povos, nada, eles não eram. Mas o que eles tinham que eram descendentes de Abraão e por causa do pacto, ou seja, Deus, vamos dizer assim, que Deus tinha um compromisso, a palavra de Deus foi empenhada a favor deles, por isso. E aí então Deus designava uma liderança especial, ou seja, o povo judeu recebeu o melhor que é possível receber em termos de instrução. E isso por gerações, foi gerações de ter liderança boa designada por Deus, orientada, obviamente, a fazer o certo, de modo que o povo era o povo. Tanto é que Salomão era desse povo lá no tempo, nos primórdios da história, e o templo construído por Salomão estava em Jerusalém, a cidade especial, aquela era a verdadeira cidade de Deus, não essa que a gente conhece do filme, não é, aquela era a cidade de Deus mesmo, né? Porque foi conquistada por Davi durante as guerras, e ela foi sofrendo as modificações, e enfim chegou a ser aquela cidade amada, a verdadeira Jerusalém dos tempos dos primórdios. Ou seja, tudo que se praticava em Jerusalém era especialmente aceitável devido à instrução. Só que quando Jesus veio no primeiro século, o povo estava como um bagaço de laranja chupado em sentido espiritual, eles já não prestavam mais. Aí então, Jesus, identificando isso claramente, entrou no templo com o rei e derrubou a mesa dos cambistas e os disciplinou. E olha só, o arranjo sacerdotal que tinha lá, eles não tiveram moral. Eles não tiveram força, eles não tiveram peito para chegar em Jesus e dizer assim, viu, o que você está fazendo? Quem é que te designou? Qual é a sua autoridade espiritual para vir aqui nos disciplinar? Eles não fizeram isso porque eles estavam mesmo numa condição rebaixada em sentido espiritual. Então, se esse povo, com todas aquelas credenciais, eles não passavam por uma aprovação, você imagina que a igreja dos tempos modernos, elas irão passar com essa ideia de, eu tenho um coração sincero e por isso eu vou ganhar salvação em qualquer lugar. Mas não vai mesmo, nunca. Para ganhar salvação tem de se ouvir orientações específicas, ou seja, para ganhar salvação nos dias de Noé tinha que entrar na arca. Você entrou? Não entrou? Morreu então. Nos dias de Jesus, no primeiro século, quando o fim do sistema judaico estava prestes a acabar, a informação era, quando vocês verem Jerusalém cercada por exércitos, foge para os montes.
Não fugiu para os montes, ficou em Jerusalém? Então, o exército construiu uma fortaleza de estacas pontiagudas e montou guarda atrás. 1 ano e 6 meses depois, não tinha uma única pessoa viva. As pessoas se cozinharam, as mães cozinharam os próprios filhos lá dentro, porque a fome ou o couro colou nos ossos. Imagine a dor emocional de viver tal estresse. Então hoje tem que falar com todas as letras. Para você, a salvação hoje é necessário você fazer um estudo sistemático das Escrituras, aprender o certo, conseguir identificar por olhar onde está o caminho e se tornar uma testemunha de Jeová batizada. Porque o dia que isso acontecer, vai ficar evidente que você entendeu os princípios da Bíblia e as leis, né, e distinguiu onde está o caminho. Lembra que Jesus falou? Poucos acham. Poucos acham. Vou repetir. Poucos acham. Então essa responsabilidade de achar não é do pastor, não é do seu pai, da tua mãe, não é de ninguém, do teu professor, é sua responsabilidade de achar, porque óbvio, Deus fez a parte dele até além do que precisava. Quer um exemplo? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, de como Deus fez a parte dele além do, em toda a parte do mundo que você for, tem isso aqui, ó. É o livro dos livros, é o manual de instrução de como você funciona e de como a verdade funciona, no nosso caso, para nos salvar. Quando você conseguir entender uma parcela pequena desse livro, você está dando passos para a salvação. De outra forma, não tem jeito. A não ser que Deus, de repente, resolva voltar atrás e abrir um precedente muito além do normal, algo descomunal, que a gente nunca ouviu falar, nem nós, testemunhas de Jeová de 20, 30, 40, 50 anos, de verdade fazendo pesquisa. Se Deus abrir um precedente desse tamanho, talvez você chegue lá. Mas isso é muito... é muito impróprio, porque Deus nunca faz isso. Ele nunca abre precedentes além do que ele já colocou ou estabeleceu como arranjo. Ou seja, nenhum bonzinho foi salvo no dilúvio, nenhum bonzinho também não foi salvo em 70 da Era Comum, e a mesma coisa não irá acontecer nos tempos modernos. A calamidade que virá, sim, ele é muito, mas muito, mas muito maior do que em qualquer tempo. Eu disse isso? Não, estou só repetindo. Jesus disse, né? A dificuldade que virá, ela é muito maior do que em qualquer tempo. Então, quem é que pode estar preparado? A Bíblia diz, se você tiver uma marca na testa e na mão, a marca na testa e na testa, ela está mais relacionada às suas crenças que estão em harmonia com a Bíblia. E a marca na sua mão é se você de vez em quando consegue abrir a Bíblia e identificar onde está uma verdade contida nela e mostrar para alguém. Se você estiver fazendo isso, se você conseguir fazer isso, você está de parabéns, meu camarada. Você sim é o cara. Porque o dia que as faculdades falharem, o dia que todos os patrimônios falharem, o dia que as grandes empresas, todas elas falharem, porque elas vão falhar, o que vai contar mesmo é se nós temos fé ou não. É isso que conta. Na verdade, tudo que a pessoa tem, ela não tem nada, está tudo emprestado. Mas tudo que eu tenho em termos de crença, isso não está emprestado. Isso aqui é meu mesmo, construído com e essas coisas na minha morte, elas me acompanham. As outras coisas vão ficar. Todo o meu suor, todo o trabalho árduo que eu tenho de fazer todos os dias, durante décadas, vai ficar por aí. Talvez o gerente fique bravo, porque fica alguma pendência. Mas tem gente com certeza que ficará com um sorriso largo. O gerente vai ficar bravo, porque lá vai ficar algumas pendências. Talvez algum boleto vai ficar sem pagar, mas alguém vai sorrir, entendeu? Já as minhas crenças, ninguém mais vai usufruir disso a não ser eu mesmo. A Bíblia diz, as coisas que eles fizeram, estas as acompanham. Ou seja, durante a minha pequena passagem, 50, 60, 70 anos, eu fiz aquilo que Jesus disse de forma magistral. Não o que eu fiz, o que ele disse de forma magistral. Ele disse assim, né? Acumula tesouro no céu, onde as traças e as ferrugens não consomem, e onde ladrões não arrombam e furtam. Aqui
eu poderia ser abordado no momento e ter de ir para casa a pé. Porque eu estou na rua, tentando trabalhar, tentando ganhar um merrecol aqui no aplicativo, e isso é tudo que a gente consegue fazer. Ainda bem que eu não gastei grandes somas com formação e faculdade, tentando me especializar, porque se eu tivesse feito isso, certamente agora eu estaria muito mais deprimido. No entanto, eu até consigo ter um sorriso nos lábios, embora a gente vê que as noticiários não é nada bom. Mas dias melhores virão. Dias melhores certamente virão. Estamos vivendo a última potência mundial, a grandiosa, a majestosa anglo-americana, ou melhor, potência mundial anglo-americana. E ela em breve irá sumir, assim como sumiram todas as outras, né? E aí o reino de Deus, ele assumirá os assuntos de forma completa, e ocorrerá então aquilo que a grande massa da humanidade ora e pede sem saber. Quando dizem, venha a nós o seu reino, realize a tua vontade, como no céu, também na terra. Isso significa o quê? Significa dizer assim, ó Deus, entendemos agora que nós erramos, por favor governe de novo sobre nós, porque a gente entende agora que quando o homem governa, tudo isso que nós podemos ver é o resultado da incompetência humana manipulado pelo diabo e os seus demônios. É claro que um mundo desse não pode dar certo, e é claro que Deus também não vai ficar interferindo para minimizar o sofrimento das pessoas, porque se ele fizesse isso, ele estaria colaborando para que o mundo governado pelo diabo de alguma forma desse certo, e assim eu e você não entenderia nunca que a gente precisa mesmo definitivamente do reino de Deus. Não dá para dar certo. Nesse sistema não dá para dar certo. Não vai dar certo, porque o governante dele é nada mais, nada menos do que Satanás, o diabo.